Boa noite a todos. É sempre muito bom saber que estamos aqui reunidos mais uma vez. No nosso estudo de hoje, nós vamos abordar o ontem, o hoje e o amanhã. No ontem nós vamos falar sobre a reencarnação, a nossa vinda para a Terra. No hoje falaremos sobre a nossa vida presente. E no amanhã falaremos a respeito da nossa vida futura. Né? Então, visto isso, vamos passar a palavra de Chico, através daquela sua frase histórica e extremamente verdadeira, que diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Então vamos passar agora ao nosso texto de hoje, que é do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título é Renasce Agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem disse isso foi Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes a pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar os antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão e a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descermos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes,
trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então vamos à nossa oração. Vamos agradecer ao nosso Pai, a Jesus, a Eurípides, aos nossos mentores, nossos guias espirituais, por esse momento de união. Vamos pedir ao nosso Pai que nos envolva com sua luz e o seu amor, e que com a sua permissão nós possamos dar início ao nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Muito bem, então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos começar falando do ontem. Vamos começar falando do passado. Vamos fazer uma viagem no tempo, uma viagem ao passado, onde estamos no plano espiritual. Vamos imaginar que nós estamos no plano espiritual, num tempo próximo a reencarnar. Como seria esse processo para a elaboração do plano reencarnatório? Para nós falarmos nisso, nós temos que falar em alguns itens que são importantes. E um deles é o resgate ou expiação. Quando nós nos conscientizamos de algo a respeito que nós fizemos no passado e isso nos incomoda, começa a nos incomodar, começa a nos trazer um constrangimento, uma dor, nós começamos a sentir uma necessidade de reparação em relação a alguma falta, a uma falta ou às faltas que cometemos, não é? Então, a partir daí, aquilo começa a se tornar como se fosse um pano de fundo em nossas vidas. Isso acontece hoje, quando nós cometemos algum erro e nos conscientizamos do erro que cometemos, como também acontece no plano espiritual. E sentimos aquela necessidade de reparar aquele erro de alguma maneira, através da nossa reencarnação. Então, como isso acontece? Não precisa ninguém dizer nem ditar o que nós temos que fazer. Porque quando nós pensamos, nós não atraímos uma energia de igual teor àquela que é emanada do nosso pensamento. Nós atraímos aquilo através de um magnetismo, nós atraímos aquela energia. Então, automaticamente, quando nós reencarnarmos, essa energia já está conosco. Essa atração dessa energia, dessa necessidade de nós resgatarmos aquela falta, aquele erro cometido, já está conosco, já faz parte de nós. Então, quando nós reencarnarmos, nós já vamos trazer essa energia com essa necessidade de reparação. Ora, se essa energia com essa necessidade de reparação, ela está dentro de nós, no nosso espírito, em algum momento da nossa existência, nós estaremos atraindo esse tipo de um tipo de situação que nos levará à oportunidade de nós refazermos, nós revermos de alguma forma aquilo que nós
cometemos no passado, de nós resgatarmos, de nós expiarmos aquela situação, aquele erro, aquilo que cometemos no passado. Ou seja, nós vamos fazer um reajuste ao nosso passado, nós vamos fazer um realinhamento do caminho. Ok? Então isso seria o nosso resgate. Ok? Vamos passar a um outro item também muito importante para nosso processo de reencarnação, que seria a prova. Só existe uma maneira de nós comprovarmos se aprendemos alguma coisa. É nos colocando à prova. Não tem outro jeito. Não é porque nós estamos no plano espiritual que vai ser diferente. Então é preciso que exista a prova para podermos comprovar se já estamos aptos ou não. Um outro item importante no nosso plano reencarnatório seria a missão. Levados por um sentimento de amor ao próximo, por nossa livre iniciativa ou por uma contingência, é possível que sermos escalados para uma missão em proveito de algo que venha a contribuir para o progresso de alguém ou uma comunidade, não é? Então estaríamos sendo escalados para o cumprimento de uma tarefa altruística, de uma tarefa definida e qualificada no trabalho do bem. Por exemplo, nós podemos citar uma missão muito comum, que é a de criarmos um filho. Quando eu falo filho, eu falo no sentido amplo da palavra, porque um filho nosso é um tutelado, nós não temos nenhum, um filho não é uma posse nossa, né? Nós não temos posse, aquilo não é um objeto que é nosso, é um espírito que a nós foi confiada a responsabilidade de nós educarmos moralmente, darmos o melhor daquilo que podemos para aquele ser, para que ele se desenvolva da melhor maneira possível, não é? Então, isso seria uma missão, com certeza, né? Ou seja, aquele tutelado estaria sob a nossa responsabilidade para que nós dessemos aquilo que melhor podemos. Bem, meus amigos, meus irmãos, vamos falar então agora de um quarto item que para mim tem um certo valor, que é a construção do futuro. Já que temos essa oportunidade do retorno à Terra, nós aprendermos a construir um futuro melhor, seja ele a curto prazo, médio ou longo prazo. Quando eu falo longo prazo, pode ser até ao retorno à pátria espiritual, mas que nós possamos aprender mais sobre o amor ao próximo, nós possamos aprender a minimizar os nossos sofrimentos, ou seja, nós aprendermos a elaborar o nosso futuro, que é um roteiro para o nosso futuro. Bem, nesses 4 itens que foram apresentados até agora, se prestarmos atenção, seja no resgate, na prova, na missão ou na construção do futuro, existe uma constante, que sempre, em qualquer das situações que nos encontremos,
essas situações sempre nos levam a um aprendizado. Sempre. E, por consequência, elas nos levam à nossa evolução espiritual. Então, essa é a grande oportunidade que nós temos na nossa reencarnação. Para fechar essa parte do nosso passado, nós vamos falar que tanto quanto as expiações, provas, missões ou construção do futuro, né, nossos amigos, nossos mentores espirituais, eles obviamente estarão nos assessorando, porque algumas vezes nós podemos até extrapolar, achar que nós somos capazes, então eles vão nos recomendar, não, pega mais leve e tal, depois numa outra oportunidade a gente complementa isso e tal. Então, cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, se nós vamos querer ouvi-los ou não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que tanto nas expiações, nas provas, nas missões, enfim, em tudo isso foi escolhido por nós através de uma conscientização, ou seja, através de pensamentos. Então nós criamos um complexo energético. Com esses pensamentos nós criamos um complexo energético. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou dizer agora. Na nossa vinda para cá, se nós criamos um complexo energético, vocês já sabem por que o Guilherme não é louro alto de olhos azuis. Porque essa energia que nós criamos para a nossa reencarnação, ela automaticamente vai fazer a nossa conformação física, vai atuar na nossa conformação física em relação àquelas necessidades que nós temos, que nós criamos através da nossa consciência. Aliado a isso, evidentemente, haverá a contribuição genética dos nossos pais aqui na Terra. Tá? Mas a nossa conformação física será toda em função dessa nossa conscientização, desse nosso pensamento. Nós mesmos vamos criar essas conformações em relação às nossas necessidades. Bem, vamos então falar sobre o hoje, a vida presente, né? A nossa vida na Terra. Ok? Então, nos é habilitado o véu do esquecimento, para que não tenhamos nenhuma influência do passado, e aqui estamos nós. Ok? A união do espírito com a matéria se dá no momento da concepção, ou da fertilização, como queiram. Ou seja, no instante em que se funde o núcleo dos dois gametas, do óvulo e do espermatozoide. Isso é válido tanto para a fertilização normal como a fertilização artificial. Na comunidade espírita, ainda existem certos espíritas que ainda têm uma certa dúvida desse momento da união do espírito com a matéria, tá? E eu vou tirar essa dúvida agora para vocês, dizendo o seguinte: eu vou dar a vocês 3 referências de livros espíritas que nos falam do início da nossa vida físico-espiritual na Terra, no momento da concepção. Então vamos lá. Na questão 344 do Livro dos Espíritos,
afirma exatamente isso, que a união físico-espiritual se dá no momento da concepção. E no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, André Luiz descreve um momento exato em que o espírito reencarnante assume o ovo ou zigoto, ou seja, o instante da concepção, imprimindo-lhe suas próprias características e modelando a partir o novo corpo físico, aquilo que eu já falei, que energeticamente acontece. Também no capítulo 11 da Gênese, principalmente no item 18, Allan Kardec descreve o processo da mesma maneira. Bom, a fertilização normal ou artificial, isso aí o processo reencarnatório é o mesmo, visto que para o Criador não há dois pesos e duas medidas, ok? Então eu vou dizer para vocês o que está escrito no Livro dos Espíritos na questão 344, tá? Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, fala a espiritualidade, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até um instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Na infância, o espírito reencarnante recebe muita influência daqueles que o educam, porque ele ainda está em fase de formação da sua personalidade. Então, os nossos pais, os nossos educadores, eles são exemplos. Então, podem ser bons exemplos ou maus exemplos. É desagradável ter que falar isso, mas é uma verdade, né? Nem sempre os educadores são pessoas maravilhosas, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque depois, mais tarde, há necessidade de que nós venhamos a fazer uma análise de como foi a nossa infância, do que nós podemos dizer que foi bom ou que foi ruim. Nós fazemos uma análise do que serviu, das coisas que serviram para o nosso progresso espiritual. Eu estou falando isso porque muitas vezes, como os nossos pais não são perfeitos, muitas coisas vão nos ajudar a construirmos o nosso mundo, a nossa vida, como também outras coisas nós vamos precisar desconstruir. Coisas que aprendemos na nossa infância ou coisas que já trazemos dentro de nós de outras encarnações, que nós vamos precisar fazer desconstruções, né? Eu costumo fazer uma analogia a que a nossa vida aqui na Terra seria uma grande viagem que nós trazemos uma grande bagagem, uma bagagem energética muito grande, que é justamente aquilo que existe dentro de nós, as nossas necessidades, dos nossos resgates, das nossas provas, missões, se for o caso, enfim.
Mas nós temos também a nossa própria personalidade, nós temos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Porque nós já temos isso construído dentro de nós. E nós temos muitas coisas boas. Muitas coisas boas. E são essas coisas boas que fazem nós estarmos aqui hoje. Porque as coisas ruins são destrutivas. E se nós estamos aqui hoje, são através das coisas positivas que criamos, que fizemos para nós. Então, essa nossa vida aqui na Terra, é necessário que nós tenhamos, que nós façamos uma autoanálise, um autodescobrimento de nós mesmos. Quem somos nós? Quais são as nossas tendências? O que nós precisamos para nos melhorarmos? Nós temos que nos conhecer para nós nos transformarmos. Nós somos sempre um exemplo. Sempre. Mesmo quando estamos sozinhos, nós somos um exemplo de nós mesmos. Porque ou eu estou satisfeito comigo, ou eu não estou satisfeito comigo. Então eu tenho que ver se eu sou um bom exemplo para mim mesmo. Por quê? Porque onde nós estivermos, nós sempre também seremos um exemplo para os outros. Né? É importante, muito importante, nós reprogramarmos a nossa mente naquilo que não nos faz bem. É preciso que nós tenhamos coragem, que nós, conosco mesmos, nós temos coragem de nos despirmos e nos vermos exatamente como nós somos. O que nós queremos para o nosso amanhã. Como nós queremos nos comportar para sermos um pouco mais felizes. Eu não estou falando em felicidade plena. Um pouco mais felizes. A lei é do progresso. Só progride quem renovar-se. Não tem outro jeito. Nós temos que nos renovar. Nós temos que deixar o homem velho de lado. Fazer como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, todos sabemos, foi um homem mau, inicialmente. Depois que ele conheceu Jesus, ele mudou a vida dele completamente. Ele deixou aquele homem velho de lado e passou a ser a bondade em forma de gente. Então nós temos que largar aquele homem velho, nós temos que ver o que é bom, o que nos faz bem, o que faz bem aos outros. Por que mais uma vez? Eu não sei se vocês já repararam que Kardec, ele não usa o termo karma. Ele usa o termo... Kardec era um cientista, né? Ele usa o termo causa e efeito. Então, a todo efeito existe uma causa. Se a causa é inteligente, o efeito é inteligente. Se a causa é através da bondade, lá na frente haverá bondade. Então, nós temos que pensar dessa forma. Nós temos que começar a ver que tudo que nos acontecerá para o futuro, nós estamos plantando hoje. Né? Porque nós sabemos tudo a respeito do que nós temos que fazer para ter uma aptidão física, para ter saúde física. Nós sabemos como temos que nos alimentar, nós sabemos quais são os exercícios físicos, nós sabemos
exercícios de relaxamento muscular, enfim, fisicamente nós sabemos tudo. Aí vem a pergunta: o que nós fazemos para esse nosso tratamento espiritual? Para que nós tenhamos uma saúde espiritual? Para que nós sejamos spiritual fitness? Nós somos bastante fitness, temos bastante aptidões fisicamente. Então vamos fazer exercícios espirituais. A fé é um alimento fortíssimo. A oração, ela nos serve em qualquer momento. Ela nos faz bem, a oração nos faz bem em qualquer momento. Então, minha gente, está na hora de nós fazermos bem a nós mesmos. Nós aprendermos através dos ensinamentos de Jesus quais devem ser os nossos pensamentos, quais devem ser as nossas atitudes, para que nós possamos viver essa vida com mais felicidade, com mais amor, que nós possamos viver de uma forma melhor, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos muitos companheiros nossos no plano espiritual que querem o nosso bem. E a escolha é sempre nossa. Nós é quem vamos escolher os companheiros que queremos, aqui na Terra e no plano espiritual. Tudo depende dessa energia que existe dentro de nós. E com certeza, se nós tivermos a energia da bondade, com certeza, nós vamos ser capazes de superar tudo aquilo a que nós nos propomos no nosso plano reencarnatório. Com certeza. E uma coisa muito importante é nós pensarmos no amor ao próximo. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós vivemos em coletividade. Deus não nos fez sozinhos. Deus nos fez para nós vivermos em coletividade. Nós aprendermos com o próximo. O próximo nos ensina. Então nós temos a consciência de que nós todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Isso é viver. Isso é saber viver. É saber compreender a beleza, a magnitude da vida. E eu vou falar uma coisa para vocês. Immanuel Kant, um filósofo, no século XVIII, na metade do século XVIII, ele escreveu um tratado de filosofia em que ele diz uma coisa muito forte em relação ao amor ao próximo, que eu acho que seja muito forte em relação ao amor ao próximo. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Eu tenho sim. Ah, tá aqui. Tá aqui. Immanuel Kant, num tratado moral, ele disse o seguinte: age de tal forma
age de tal modo que a máxima da tua ação se possa tornar princípio de uma legislação universal. Gente, ou seja, traduzindo o que Kant falou, o que for bom para ti tem que ser bom para todos. Foi isso que ele quis dizer. É simples o raciocínio. O que é bom para mim tem que ser bom para todos. Isso no século XVIII, 1700 e qualquer coisa, Kant disse isso. E ele vai um pouquinho mais longe. Ele vai um pouquinho mais longe. Ele nos diz uma outra coisa assim fantástica. Se você tiver dúvida, experimenta. Quando você tiver dúvida, experimenta em você para ver se é bom. Bacana, né? Muito bacana isso. Sócrates viveu 400 e tantos anos antes de Cristo. Ele disse o seguinte: quem conhece o que é certo, age corretamente. Obviamente, quem conhece o que é bom, vai agir com bondade. Então é isso, meus amigos, meus irmãos. A nossa vida presente tem que ser baseada em bondade, em amor ao próximo, procurando da melhor maneira possível, usando o Evangelho de Jesus, nós fazemos o bem. Porque se fizermos o bem a nós, estaremos fazendo bem a todos os nossos irmãos. Vamos então falar agora do amanhã, do futuro, né? E agora ficou muito mais fácil de nós falarmos no amanhã, depois que nós falamos do presente, né? Ficou bem mais fácil. E objetivamente, nós podemos falar, para começar, que nós não podemos plantar tomate e querer colher abacaxi. Não é? Aquilo que plantamos hoje é o que será colhido amanhã. Perfeito? Ou seja, através dos nossos pensamentos e atitudes, nós estamos construindo o nosso futuro. Nós precisamos nos desvencilharmos dos nossos interesses próprios imediatistas, pararmos de pensar num futuro próximo, somente num futuro próximo. Nós temos que vislumbrar também que existe um futuro após a morte. Nós não somos eternos aqui na Terra, não é? E somos um espírito. Nós não somos singularmente um corpo físico, não é? Na verdade, nós vivemos como se fôssemos um corpo físico onde existe um espírito. Mas sabemos que nós somos um espírito onde, ora, estamos vestidos com um corpo físico e que esse corpo físico vai acabar. Não é? Pensamos que a nossa bagagem para sempre serão os nossos valores morais e intelectuais. Sempre, sempre. E esses valores cada vez mais serão a comprovação do nosso progresso espiritual. Sempre, sempre. Nós temos que pensar de forma ampla, construindo um presente,
construindo no presente um futuro de tal forma que nós tenhamos alicerces sólidos para um futuro, não só nosso, futuro que eu digo a curto, médio ou longo prazo, não, mas um futuro de uma maneira ampla, global também, que nós temos que pensar no futuro do planeta, né? Num legado que nós podemos deixar para aqueles nossos irmãos que virão. Porque nós, um dia, vamos voltar ao nosso plano espiritual, mas irmãos nossos reencarnarão. E o que nós vamos deixar de melhor para eles? Isso também é amor ao próximo. Nós pensarmos num futuro do nosso planeta para aqueles nossos irmãos que virão. Hoje em dia, para termos acesso a tudo, precisamos de uma senha. Como sabemos, há 2000 anos Jesus veio à Terra para nos mostrar o caminho. Então, meus irmãos, eu vou dizer a vocês a senha que Jesus nos ensinou e que dá acesso à solução de todos os males em qualquer momento de nossa existência. A senha é amor. Senhor, que os nossos caminhos sejam iluminados hoje e sempre com teu amor. Muita paz a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.